Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Boa tarde para aqueles que vão ver em outro horário. Seja bem-vindo no canal. Se inscreva, Maristela Yoshihara. Aperta no sininho de notificações. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe para o louvor da glória dele. Que esse canal venha a crescer cada vez mais, para que outras vidas possam conhecer o Evangelho genuíno, amém? E gostaria de convidar você, se você tem uma Bíblia aí por perto, junto comigo, abrindo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém? Eu estarei lendo a palavra e logo em seguida estaremos aí ministrando a palavra de Jesus, amém? Um momento, irmãos, vou pegar uma aguinha aqui, restinho de uma aguinha, né? Vamos lá. Acho que já deu tempo de pegarem uma Bíblia, né? A palavra de Deus diz assim: não afaste de sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nutre os nossos corações, enraiza as tuas verdades sobre nós. Ó Deus, toma a minha vida com poder e graça. Peço que, no nome de Jesus, o Senhor venha me usar como instrumento para ser canais de bênção na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão chegando à sua casa e também aqueles que estão perecendo no mundo. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, somos pecadores, somos pequenos, somos menores que um caroço de uma mostarda, mas nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua misericórdia, precisamos da sua paz e de todo o vosso entendimento. Precisamos que o Senhor nos abra a mente, o nosso coração e destampe os nossos ouvidos para ouvir a sua mensagem. Ó Deus, fala conosco através da sua palavra, através da sua ministração, nós possamos reconhecer e agradecer que nós temos um Deus vivo que está sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão ilimitados, Senhor, que nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos ser mais dependentes do Senhor. Por isso, Deus, vem com a tua graça nesta noite, nesta manhã, nesse dia. Renova as nossas forças, renova todo o nosso ser. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra daqueles que nos atacam, daqueles que muitas vezes nos perseguem, daqueles muitas vezes que nos afligem, daquilo muitas vezes nos leva a pecar. Ó Deus, que o Senhor esteja perdoando todo o nosso pecado, mas que o Senhor venha conduzir toda a sua palavra em nosso coração. Por isso, fala com os teus filhos, Senhor, abertamente, que através da sua palavra, os seus filhos possam reconhecer que são falhos, que são pequenos, que são menores que um grão de mostarda, mas que eles possam reconhecer que depende totalmente do Senhor. Por isso, leva-nos, Senhor, mais além, leva a nós viver coisas maiores ao teu respeito, Senhor, as coisas do céu, e que o Senhor leva-nos, Senhor, a viver os teus propósitos conforme a sua vontade e seu querer. Que nós venhamos morrer, que nós venhamos nos desvaziar e que o Senhor venha viver e crescer em nós.
Por isso eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Um bom dia para você, Japão. Uma boa tarde aí para você no Brasil. Seja bem-vindo nesse canal. Que essa palavra venha edificar todo o seu ser nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Amém? E o objetivo quero que os ouvintes sigam os ensinos da Bíblia para chegar ao sucesso. Eu deixei uma pergunta aí para vocês no início do vídeo. Qual é o caminho do sucesso em Cristo Jesus? Mais uma vez, estamos no final de um ano. Nessa época, avaliamos o que passou e olhamos para frente. Nessa hora, começamos a planejar os alvos e para o ano que vem, quais podem ser do mais variados tipos, envolvendo emprego, casa, estudo, casamento, igreja, amizades, viagens, família, etc. Seja quais forem os alvos, o objetivo geral é um só: alcançar o sucesso em nossos empreendimentos. Contudo, devemos tomar cuidado com os métodos utilizados para isso. Muitas formas mágicas nos são oferecidas, como fala inglês em 30 dias, o bom senso que me diz não. O livro Como Ganhar Dinheiro Fácil, o bom senso continua me dizendo não. E ao sucesso com Hollywood. É mais fácil parar no hospital e fracassar financeiramente com Hollywood ou qualquer outra marca de cigarro. Não fumar é uma questão de bom senso. Os caminhos falsos são muitos, mas Deus mostra o caminho para o verdadeiro sucesso. Ou seja, já na introdução, um show de bola, né? A palavra de Deus, ela é bem clara, né? O autor aqui, ele está introduzindo, né? Quando nós fazemos planos para o ano seguinte, quando nós avaliamos tudo aquilo que aconteceu durante a nossa caminhada cristã, com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida familiar, com nossos empregos, né? Com os nossos empreendimentos, enfim. Tudo isso faz com que a gente venha avaliar todos eles, né? E a gente sabe que nós estamos agora na metade de outubro, né? Praticamente falta 2 meses para virar o ano 2025. Então, há muitas coisas, né? Que aconteceram na nossa caminhada. Muitas coisas, muitos fatos. Ainda acontece, ainda vai acontecer. Tem muita água para rolar, né? Sobre todas as coisas, em todas as áreas. Mas aqui tá falando, né? Que nessa hora começamos a planejar os alvos para o ano que vem. E os quais podem ser dos mais variados tipos de envolvendo emprego, casa, estudo, casamento, igreja, amizades, viagem, enfim. Família, enfim. Seja quais forem os alvos, o objetivo geral é um só: alcançar o sucesso em nosso empreendimento, né? Muitas vezes nós queremos alcançar aquilo que muitas vezes eu e você queiramos. Mas só que a gente não pode esquecer que acima disso existe alguém mais importante ainda nas nossas vidas, que é Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos orienta, é Ele que abençoa os nossos projetos, os nossos propósitos, é Ele que conduz todas as coisas. E aqui diz que, aqui no versículo 8, diz que nós não devemos nos afastar do livro dessa lei, antes medida nele, dia e noite. Antes de você, qualquer coisa, querer ser um grande empreendedor, uma pessoa de sucesso, saiba que antes disso tudo, você tem que se lembrar que existe um Deus acima de você, que existe um Deus
que está acima de você e sobre todas as coisas. Você nunca deve se esquecer, né, que o sucesso, fama, essas coisas, diante de um Deus tão poderoso, tão grande, isso o ser humano pode até ter, mas isso não vai além, acima daquilo que você crê, né? Que você crê num Deus todo-poderoso, um Deus vivo. Não um Deus de madeira, não é um Deus oco, não é um Deus vazio, mas é um Deus de palavra. É um Deus de graça, um Deus de espírito, um Deus que toma todo o nosso ser, que fala conosco diretamente, tem intimidade conosco, abre a nossa mente, faz a gente evoluir, faz a gente crescer, faz a gente produzir, faz a gente gerar frutos, né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não diz nada, né? Ah, coitadinho, é um coitadinho, né? Não é ninguém. Mas quando Deus quer levantar, Ele levanta. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Não sou eu nem você que vai impedir alguma coisa. Quando Deus intervém, quando Deus coloca a mão, Ele faz. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Então, antes disso tudo, a gente tem que olhar para o alto. A gente tem que olhar para o céu. Deus, Ele abençoa, Ele derrama a graça comum. Ele derrama a sua graça em nós, que somos filhos dele, servos. Também como Ele derrama a graça comum na vida daqueles que não serve Ele, que não é filho dele, suas próprias criaturas. Deus abençoa as pessoas que vivem no mundo também. Deus faz homens e mulheres ser ricos. Mas falando no campo evangélico, Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, inteligência. Deus faz com que eu e você caminhamos com Ele. E que isso não venha empatar a sua fidelidade com o Senhor, a sua vontade de caminhar com Jesus. Por mais que Deus possa te enriquecer, você nunca se esqueça de onde que você saiu. Sempre vem agir com humildade. E uma coisa, o mundo tá aí, o mundo oferece 1000 coisas. Contudo, nós devemos tomar cuidado com o método utilizado para isso. Muitas fórmulas mágicas não são oferecidas. Como? Fala inglês em 30 dias. Como que você vai falar em 30 dias inglês? O bom senso me diz que não. Como que você vai aprender em 30 dias inglês? Não tem fórmula, gente. B. Livro, como ganhar dinheiro fácil. Quando é muito fácil, você pode ver que o santo... Não tem um ditado? Quando as coisas é muito fácil, o santo desconfia. Então, o bom senso já continua dizendo que não. Como que você vai ganhar dinheiro fácil? A não ser que você se vende, né? Por uns trocados. Mas fora disso, como é que você vai ganhar dinheiro fácil? E se você ganhar dinheiro fácil, pode ter certeza que lá na frente você vai sofrer consequência. O bom senso continua me dizendo não. Terceiro, é o sucesso com Hollywood. É fácil parar no hospital e fracassar financeiramente com Hollywood ou qualquer outra marca de cigarro. Não fumar é uma questão de bom senso. Ou seja, vocês já estão pensando Hollywood lá do States, né? Mas não é. Não é o Hollywood de filmagem. É o Hollywood de cigarro. É a marca que acho que existe ainda no Brasil. Essa marca de cigarro. Então, quer dizer, não fumar é uma questão de bom senso. Por quê? Você está protegendo a sua saúde. Você está protegendo o seu corpo. Você está protegendo, né, a sua voz, sua garganta, né? Enfim, seus pulmões. E os caminhos falsos são muito, mas Deus mostra o caminho verdadeiro, que é o sucesso. Mas sucesso da onde?
né? Sucesso na Bíblia, né? Sucesso é você prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Ele tá dizendo aqui, ele tá falando aqui, ó, no 8. Não afaste da sua boca o livro dessa lei, antes de meditar nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Deus está falando aqui no sentido de ser bem-sucedido na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com o Senhor. Não é questões financeiras, só financeiro. Ele está dizendo aqui que ele pode te prosperar em todas as áreas da sua vida. Não é só apenas bens materiais. Né? A palavra de Deus diz lá, Mateus 6,33, que buscai o reino primeiro, a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Deus está falando sobre o reino. Deus está falando a sua justiça. Deus está falando a sua amizade com Ele, né? A sua intimidade com o Senhor, a sua vontade de estar na presença dEle, né? Ele vai te enriquecer espiritualmente. Ele vai fazer com que você seja cheio da graça dEle, cheio da sua paz, de todo o seu vosso entendimento, cheio da sua virtude, cheio da sua vontade, cheio da sua alegria, da sua sabedoria, a sua maneira de ser, de falar, de agir, de pensar, de ver, de tratar. Tudo isso, Deus te enriquece naturalmente. É algo, assim, inevitável quando você está na presença do Senhor, quando você se derrama. É nesse aspecto que o autor está querendo nos falar, né? Só nessa introdução, eu já vejo assim que a mensagem ela é rica, né? Só nessa introdução, a gente já dá para ver, ter o gostinho de ver como Deus é bom, como Deus é lindo nas nossas vidas. E o contexto da passagem, primeiro, Deus mostrou isso a Josué. Não sei se era fim de ano, mas era o início de uma nova jornada. Josué estava assumindo a direção de uma nação em formação que teria que conquistar o seu espaço. Josué estava para substituir o maior líder hebreu de todos os tempos, sem falar em Jesus, é claro. Certamente ele tremia nas bases, pois sabia que não era capaz para tal tarefa. Porém, como sabemos, chegou ao sucesso, não por Hollywood ou outro caminho, mas pelo caminho que Deus lhe mostrou. Nós também podemos chegar se formos pelo caminho da palavra de Deus. Ou seja, Josué, né, ele estava para assumir uma grande nação. Ele era o substituto de Moisés. Moisés, ele veio a falecer. Josué se tornou, né, substituto de Moisés. Então, Deus levantou ele para estar à frente de uma nação, né? E aqui, nos dias atuais, nós não estamos longe disso, não. Às vezes, Deus nos levanta para estar à frente de alguma liderança, né? Tanto na igreja como na nossa vida cotidiana, né? Na nossa vida secular. Deus nos levanta para fazer várias coisas, né? E muitas vezes, talvez, nós pensamos que nós não estamos, talvez, adequados para aquela situação, né? Para aquela posição que Ele coloca. Mas Deus nos levanta, irmãos. Deus nos capacita. Por mais que nós trememos na base, por mais que nós sente medo de alguma ou qualquer outra coisa, Deus nos levanta, não adianta, né? Por mais que você tenta fugir, Deus te persegue, Deus incomoda o seu sono, Deus incomoda você, Deus faz com que você
ore, né? Mostra com você na palavra. Ele faz qualquer coisa para fazer você entender que ele não quer outra pessoa, ele quer você. Ele quer você. E quando ele quer levantar, ele levanta. Não há homem, não há inferno, não há nada que atrapalha. Quando ele quer alguém, quando ele escolhe alguém, se você é um escolhido do Senhor, saiba que ele não quer outra pessoa, ele quer você. Então Deus, ele é uma caixinha de surpresa. E Josué, ele viveu isso nas mãos do Senhor. Talvez Josué se sentia, né, ou pensava que ele não estava capacitado para viver aquela história, para viver aquela posição. Mas Deus não quis saber, era Josué. Josué era escolhido, era o antecessor de Moisés. E Deus levantou ele para ele governar, né, uma nação. Quando Deus quer fazer, ele faz, irmãos. Não adianta você ficar piriri, pororó, pororó. Não adianta. Não adianta as pessoas ficar falando, ele não tem capacidade, ele é assim, ele é assado, mal passado. Não interessa. Quando Deus quer fazer, ele faz. E Josué, ele foi levantado. Ele estava assumindo a direção de uma nação. Pensa se ele não tremeu na base. Com certeza. Ele foi substituir quem? O maior líder hebreu de todos os tempos. Moisés. Moisés era assim com Deus. Moisés andava com Deus. Moisés andava lado a lado. Moisés viu a face de Deus. Moisés estava ali liderando uma nação aonde Deus colocou ele. E quando Moisés, quando ele era moço, quando ele foi ser um profeta do Senhor, quando Deus colocou ele como profeta, ele também tremeu, porque ele falou, Senhor, eu sou gago. Ele deu desculpa da gagueza dele, mas Deus não quis saber. Deus, o que ele fez? Mandou Arão, irmão dele. Deus falava as coisas para Moisés, e Moisés repetia para Arão, e Arão traduzia para o povo. Então não há desculpa para Deus, irmãos. Quando Deus quer fazer algo, Deus faz. Quando Deus te levanta para fazer algo, não tem nada que impeça de você caminhar. Quando você está com Deus, Deus está te instruindo. Deus está te colocando em posições. Deus está te levantando para o louvor da glória dele. Não é para a sua glória, não é para a glória de homem, não é para a glória de fulano, de cicrano, de betrano. É para a glória dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Saiba disso. Ele está levantando você. É porque ele viu algo especial em você. Ele viu algo diferente em você. Alguma coisa em você mexeu com Deus. E é isso que muitas vezes Deus fala conosco. E muitas vezes nós nos passamos despercebido porque nós não queremos enxergar a verdade. Muitas vezes nós queremos correr, né, de algo. Mas quando Deus ele pega, porque ele pegou Moisés. E Moisés foi um grande líder, um grande profeta. Ele andou com aquele povo que era incrédulo, um povo que reclamava, nada estava bom, né? Um povo insatisfeito, mas Deus agiu ali sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Arão. E Deus levantou Josué como substituto dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, certamente, a Bíblia diz que certamente ele tremia na base, pois sabia que não era capaz para tal tarefa. Porém, como sabemos, chegou ao sucesso. Não por Hollywood, né? Filmagens de Hollywood, né? Outro caminho, mas pelo caminho que Deus lhe mostrou. Deus direcionou a Josué a fazer tudo
que Deus pedia. Josué, tudo que Deus falava, ele obedecia. Ele ia na direção de quem? De Deus. Ele andava com Deus, né? Ele respirava Deus, né? Ele vivia com Deus, ele tinha intimidade com Deus, né? Ele era amigo de Deus. Tudo era Deus. Então Deus fez ele ser um grande homem, né? Um grande governador, né? Naquela nação. Deus levantou ele com poder, graça. Deus deu sabedoria a ele, Deus deu inteligência. Deus fez com que ele viesse prosperar naquela nação. Que ele foi um bom governador. Josué, ele era um dos melhores governadores daquela nação. E Deus cumpriu tudo na vida de Josué até a sua morte. E nós também podemos chegar se formos pelo caminho da palavra de Deus. Irmãos, Deus nos levanta para fazer aquilo que é impossível para nós. Mas a palavra de Deus lá em Lucas 1:37 diz que nada é impossível para Deus, tudo é possível. Talvez eu e você olhando, nós achamos ou pensamos que é impossível para nós fazer. Que é impossível da gente estarmos ali diante de um Deus tão grande, tão formoso, maravilhoso, tão rico, tão grande eu sou. E diante de um Deus, nós como somos humanos, somos carne. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos adequados para nada, para fazer nada. Engano nosso. Nós temos sim, capacidade sim, que vem do alto. Capacidade, sabedoria, inteligência, porque o próprio Deus se carrega a colocar isso em nós. Então Deus, quando Ele quer levantar alguém para liderar, Ele levanta. Se Deus querer que você governa algo, Deus vai te levantar. Não adianta eu e você se esconder não, meu irmão. Não adianta. Deus nos levanta. Amém? Segundo, os passos no caminho do sucesso. Gente, só me dá um minuto que eu vou pegar uma água. Eu tô com sede. Pronto, cheguei. Então, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pedimos, pensamos ou almejamos. Nada para Deus é difícil. Talvez é difícil para mim e para você. Talvez nós achamos que nós não temos capacidade de fazer nada. Mas isso é o que o diabo tenta colocar na nossa mente. Porque Deus, quando Ele quer levantar, Ele levanta. Ele levanta uma intercessora. Ele levanta um líder de homem. Ele levanta um líder de mulher. Ele levanta uma líder do ministério infantil. Ele levanta um líder de louvor. Ele levanta um líder da tesouraria. Ele levanta um pregador, né? Ele levanta qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa nas mãos do Senhor, Ele faz. Né? Mas Ele não faz de mau jeito. Ele faz muito bem. E Ele faz com que a sua liderança se prepare para isso. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, não, irmãos. Pensa que porque você se levantou como líder, você vai ficar na mesmice? Não. Deus vai levantar você, né? E Deus vai preparar você para liderar. Saiba disso. Assim na sua vida secular também. Às vezes Deus te levanta lá no seu trabalho. Como um líder, né? Como alguém importante. Não importa. Não importa, irmãos.
Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, né? E muitas vezes nós retrocedemos por quê? Pelo medo, né? Por pensar que nós não temos capacidade. Isso é engano. Isso é o diabo coloca na nossa mente. Mas nós temos um Deus que está acima do céu, da terra e debaixo da terra. E aqui nesse texto, né? Diz assim. Vamos ler a palavra de novo. Não afastes da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus mostrou a Josué que o primeiro passo no caminho do sucesso é a leitura da palavra. A expressão não se parte da tua boca o livro desta lei. Outras traduções diz, não cesses de falar. É um pouco estranho, mas se pensamos na antiguidade, possivelmente fosse costume ler em alta voz. Entenderemos o significado. Ou seja, aqui, Deus já, de cara, já mostrou para Josué que ele deveria ter a leitura da palavra. Ele teria que estar lendo a palavra do Senhor. Ele teria que estar ali tendo uma intimidade com o Senhor, convivendo com o Senhor, né? Levando a sua adoração ao Senhor, vivendo com o Senhor, né? Tendo intimidade, um relacionamento, construindo um relacionamento com o Senhor. Josué, ele estava andando com Deus. Ele tinha que andar com Deus. Ele tinha que prestar atenção naquilo que Deus falava com ele, né? Aquilo que Deus estava ensinando para ele. Então, Jesus, Deus, né, fez com que Josué, o primeiro passo do caminho do sucesso, era a leitura da palavra. Era aquela intimidade com o Senhor. E isso nos dias atuais nós devemos ter, irmãos. Nós que somos cristãos devemos ter intimidade com o Senhor. Na leitura da palavra. Meditando nela dia e noite. É através da palavra de Deus que Deus vai trabalhar com o nosso coração. Deus vai trabalhar com todo o nosso ser. Com a nossa mente, com o nosso coração, né? Com a nossa maneira de ser. Deus vai fazer que tudo mude ao nosso redor. Ele vai trabalhar com a nossa mente. Ele vai fazer a nossa mente crescer, se ampliar. Ele vai trazer novas coisas para que eu e você venhamos futuramente gerar frutos durante a nossa caminhada cristã. Deus é Deus em todo o tempo. Deus é aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é único. Só é aquele que está movido pelo céu e a terra. Não há nada que tira a nossa caminhada com o Senhor. Né? Não há nada que faça que eu e você retrocemos para trás quando nós estamos com o Senhor. Se eu e você andarmos com o Senhor, se andarmos com Deus, Ele fará de nós grandes sucessores. Ele fará de nós grandes líderes, grandes homens e mulheres, né? E Deus, Ele trabalha no nosso coração, irmão. Ele trabalha na nossa mente, no nosso coração. A expressão não se parte da tua boca, o livro dessa lei. Outras traduções diz, não cesses de falar. Então, que você não cesse em falar do amor de Deus, da salvação, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é, né? O que Deus faz nas nossas vidas é pouco estranho. Mas se pensamos que na antiguidade possivelmente fosse costume de ler em voz alta, entenderemos o significado. Talvez eles
falava assim, alto, para que eles pudessem memorizar, para que eles pudessem aprender. Parece que na época dos apóstolos ainda havia esse costume de ler em voz alta. Atos 8, 27 ao 30. Vamos lá abrir no livro de Atos, né? Atos. Espera aí, irmãos. No livro de Atos 8, do 27 ao 30. Deixa eu me localizar aqui. Diz assim a palavra. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinham ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Então, Deus fazia, né, com que os apóstolos liam em alta voz, para que essas palavras chegassem também àqueles que talvez não tinha convivência com o Senhor, né? Mas ele estava dizendo, né, que ele se levantou e foi, e um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, né? Essa pessoa tinha se levantado para adorar ao Senhor. Ele foi até Jerusalém porque ele reconhecia que Deus era Deus da vida dele, que Deus era aquele que ele adorava, que ele se dobrava, que ele se arrependia dos seus atos, né? Ele sabia quem era o Deus que estava sobre ele. E voltava para casa, sentado na sua carruagem, e lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Felipe correu, ouviu, e como lia o profeta Isaías, perguntou: entendes o que está lendo? Ou seja, Isaías tinha feito uma pergunta para esse jovem, né? Entendes o que está lendo? Então, Deus faz com que nós, nos dias atuais, como no Antigo Testamento, faz a gente repensar se nós estamos entendendo o que a palavra nos diz. E quando eu e você não tem entendimento, nós temos que orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê entendimento da sua palavra e discernimento. Discernir tudo aquilo que Ele está falando, tudo aquilo que está ensinando, né? E Josué poderia ter perguntado para Deus: será que esse é o caminho? Eu quero ter sucesso, quero vencer, ter uma obra tremenda pela frente. Será que posso me dar ao luxo de parar para ler? Ele não podia, mas devia. A leitura da palavra de Deus é um investimento necessário e fundamental ao sucesso do seu povo. Ou seja, nos dias atuais, nós temos o privilégio, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos o privilégio, né? Nós temos, esse é um livro. Muitas pessoas que estão no mundo não dão importância para esse livro. Mas nós que somos cristãos, e nós temos relacionamento com o Senhor, nós se relacionamos. Nós temos que meditar, irmãos. É óbvio, se você quer ter
direção de Deus, se você quer andar nos caminhos do Senhor, se você quer ter uma vida com o Senhor, né, debaixo da sua mão poderosa, da sua proteção, da sua providência, se você quer ter tudo isso, você tem que ter uma vida no altar com o Senhor, isso é claro. Isso é claro tanto para mim quanto para você. Josué, ele tinha uma vida no altar com o Senhor. Talvez ele não tinha tempo para ler, né? Mas porque ele, né? Ele estava ali ocupado, talvez ocupado com a nação, com os problemas da nação. Mas ele tinha intimidade com o Senhor, né? Porque Deus direcionava ele sobre todas as coisas. Deus direcionava ele sobre tudo. E ele obedecia ao Senhor. É uma vida de obediência, irmãos. Isso aqui tá claro. Nós devemos ter uma vida de obediência com o Senhor. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Esteja movido com Deus. É vivendo para Deus, irmãos. Deus não desampara seus filhos. Quando você tem intimidade com Ele, quando você vai lá no secreto, você busca Deus de todas as maneiras. Então eu e você temos que ter consciência disso, irmãos, né? Investir a nossa vida na leitura da palavra. A leitura da palavra de Deus é um investimento necessário e fundamental ao sucesso do seu povo. Isso é óbvio, isso está mais que aprovado em nossas vidas. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você lê a palavra, você caminha com Deus. Deus revela através das suas escrituras o desejo dele no seu coração. Deus, ele faz todas as coisas. Então eu e você tem que ter entendimento. Se você não tem, peça a Deus que Ele vai te dar. Olha o Senhor. Peça entendimento, peça discernimento, peça orientação, direção. Ele vai te dar tudo isso, irmãos. E aqui nesse texto, a lei é uma referência ao que nós chamamos de Pentateuco, ou parte dele. Parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ainda não existia a Bíblia como conhecemos, mas creio que podemos utilizar esse conselho para toda a palavra de Deus e para os nossos dias. Se tomarmos qualquer outro caminho que não passe pela leitura bíblica, estaremos no caminho errado para o sucesso. Se nós não tivermos isso em mente, guardar isso no nosso coração, irmãos, nós não teremos sucesso com Deus. Teremos sucesso com o mundo, mas com Deus não. Aqui a Bíblia, ela trata bem claro, ela está falando especificamente quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem uma vida no altar, uma vida com Deus, né? É quando você deixa de viver as coisas do mundo para viver as coisas do alto, para viver aquilo que Deus quer na sua vida. Deus transforma o homem. Deus tem o poder da transformação. Deus é aquele que muda o velho homem, mas traz vida, vida abundância, dá uma nova vida. Tudo se fez novo, coisas velhas se passaram. E nós temos que ter isso em mente, irmãos. Se nós tomarmos qualquer outro caminho que não passe pela leitura bíblica, estaremos no caminho errado para o sucesso. Então, é quando eu e você deixamos o mundo para lá, né? Morramos para o mundo e começamos a viver para Cristo. Ter uma vida com o Senhor, debaixo da sua palavra, debaixo da sua obediência, debaixo da sua direção, debaixo da sua boa mão, da sua divina proteção, da tua divina providência. Deus provê todas as coisas, em todas as áreas, em tudo em nossa vida. Deus faz o impossível acontecer.
Isso é quando você exerce a sua fé. É quando você tem intimidade com o Senhor. Quando você está disposto a ouvir a voz do Senhor. Quando você tem intimidade com Ele. Quando você está disposto a viver para Ele. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é bom em todo tempo é bom. Meditar na palavra. O segundo passo no caminho do sucesso é a meditação. Medita nela dia e noite. Josué, apesar de muito atarefado, não devia apenas ler, mas também meditar. A leitura apenas pode se tornar algo vazio, mecânico e até supersticioso. A Bíblia não é um livro de palavras mágicas, mas devemos ir a ela com a intenção de entendermos as suas mensagens. Aqueles que pregam são privilegiados nesse ponto, são obrigados a meditar na palavra. Todos nós devemos meditar e procurar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não espere o próximo ano se você quer bem-sucedido. Invista já na meditação da palavra de Deus. Ou seja, primeiro é ler, fazer a leitura da palavra, se você quer ter um bom sucesso. Segundo é meditar, né? Você só lê por ler, irmãos, isso vira até misticismo, né? Isso vira algo supersticioso. Mas você lê a palavra, você meditar na passagem, você buscar, você estudar, você ver o que Deus está falando, o que Deus quer falar, né? Você vai investigar o que Deus está falando, o que Deus está ensinando, o que Deus quer dizer com isso. É quando você tem intimidade com o Senhor, você pergunta ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me falar? E você se dispõe a você ler livros, a você buscar na internet, a você buscar outras ferramentas, irmãos. Né? A internet está cheia de livros bons, né? Se você tem, como é que fala? Aplicativo, né? De livros gratuitos, também pagos. Você quer ter bons livros, irmãos, você tem que investir, né? Você tem que investir, você tem que buscar. Você tem que ter todo o material para investir na sua vida cristã, né? Você não tem que viver na mesmice, né? Você não tem que ficar alisando o banco, né? Sendo a Isabel, né? Deus te chamou para você trabalhar na obra dele, para você investir, né, na obra de Deus, para você ser usado, para você gerar em você vontade de fazer as coisas para Deus com alegria, com prazer. Então, quando você se depara nessa situação, Deus nos ensina a meditar na palavra dele. Deus nos ensina, né? Meditar é você tentar saber o que Deus está falando, o que Deus quer ensinar para nós. E é um privilégio muito grande, irmãos, porque a palavra de Deus é um livro onde ele nos direciona sobre todas as coisas. Mas nós devemos ir estudar a Bíblia mais com profundidade, investir nas possibilidades que temos para que o reino da glória dele seja justificado, né, sobre nós, para que o reino de Deus seja glorificado ao nome dele, né? Tem um louvor que diz assim: por ele, com ele são todas as coisas. Então, com ele, para ele são todas as coisas. Deus é Deus. Deus, quando ele quer mudar o coração do homem, ele muda.
E Ele nos ajuda, irmão. Ele faz com que eu e você venha aprender, né? E é um privilégio para quem é pregador. O pregador, ele estuda, ele se esbalda no material, ele busca, né? Ele medita na palavra. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer falar para a sua igreja, o que Deus quer nos mostrar. E através da meditação é que nós vamos aprender com o Senhor. Nós vamos ter mais intimidade, nós vamos nos relacionar mais com o Senhor, porque nós estaremos debaixo da sua obediência, da sua divina proteção. Deus é Deus, Deus é infinito, irmãos. Ele é aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. E Deus faz com que eu e você venhamos aprender. Né? A nossa mente, ela reage, ela fica fértil. Deus parece que rega assim na nossa mente a aguinha, né? A água viva. Faz com que a nossa mente evolui, que a nossa mente cresce, que a nossa mente percebe que é a mão do Senhor sobre todas as coisas. E é muito bom, é um privilégio quem é pregador meditar na palavra. Mas Deus não está falando só para o pregador, está falando para nós que somos filhos dele também. Eu e você que somos filhos dele, filhos e servos, nós devemos também ler a sua palavra e meditar na sua palavra dia e noite. Nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que somos limitados, que somos falhos, que somos pecadores, né? Nós temos que reconhecer isso dentro de nós, irmãos, né? Não adianta você ser bem-sucedido se você não tem intimidade com o Senhor, se você não tem uma vida no altar do Senhor, se você vive na mesmice, se você vive numa falsa doutrina, se você vive mendigando, né, a palavra de Deus, tudo isso se torna em vão, irmãos. Nós devemos estar debaixo da mão poderosa do Senhor. E diz assim que Josué, apesar de muito atarefado, não devia apenas ler, mas também meditar. A leitura apenas pode se tornar algo vazio, mecânico ou supersticioso. A Bíblia não é um livro de palavras mágicas, mas devemos ir a ela com a intenção de entendermos as suas mensagens. Então, nós devemos estudar, sim, nós devemos nos esbaldar, meditar da palavra de Deus. Devemos, sim, ler livros, né, livros que podem nos fortalecer espiritualmente, fazer com que nós viemos progredir, né, que a nossa mente venha abrir para novas coisas no reino do Senhor, né? Novas fases, né? Novos propósitos, novos projetos, enfim, tudo isso para a glória de Deus. E aqueles que pregam são privilegiados nesse ponto, são obrigados a meditar na palavra. Todos nós devemos meditar e procurar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não espere para o próximo ano. Se você quer ser bem-sucedido, invista já na meditação da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia está deixando bem claro que nós não precisamos meditar só a partir do ano que vem. Que nesse momento que nós estamos, nós devemos sim nos derramar na presença do Senhor, meditar na palavra dele, nos colocar diante do Senhor, da vontade dele, né? Do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer. Deus é Deus, irmãos. Deus é maravilhoso.
E terceiro, praticar a palavra. Tem isso também, viu? O terceiro passo é a prática da palavra. De nada adiantaria a Josué ler e meditar se não praticasse, né? Não adianta nós lermos, porque se nós lermos, vira mecânico, né? Vira algo assim, místico ou supersticioso. Nós devemos o quê? Ler, meditar na palavra, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, para que nós possamos conhecer, né, mais o Senhor e saber aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Ele quer nos ensinar. E terceiro, praticar, né? Assim que o terceiro é a prática da palavra. De nada adiantaria Josué ler e meditar se não praticasse. A palavra de Deus é para ser praticada onde estivermos. Engana-se redondamente aqueles que ficam apenas na leitura e na meditação. Então, ou seja, Deus não quer que você só lê e medita, mas também que você pratica. Você tenha uma vida de praticidade. Aquilo que você aprende através da leitura da palavra, da meditação, Ele quer que eu e você colocamos em prática. Aquilo tem que refletir nas nossas vidas como um espelho para impactar vidas que estão lá fora, para que elas possam ver Cristo em nós, para que elas possam ver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de verdade, uma vida de submissão a Deus, de obediência. A nossa vida tem que ser um espelho para aqueles que estão morrendo lá fora. E Deus quer nos usar, irmãos. Então, nós devemos também praticar a sua palavra. E eu vou trazer uma ilustração para a gente entender um pouco mais. Diz assim: não dá, inclusive, para entender as atitudes de alguns pretensos cristãos. Por exemplo, eu soube de um pastor bastante consagrado, preocupado com a expansão do reino de Deus, que foi trabalhar em uma igreja muito tradicional. E nessa igreja nada mudava. E com isso, entrava ano e saía ano e ela continuava na mesma, pequena e sem influência na comunidade local. O novo pastor chegou com todo o gás e começou a trabalhar, principalmente com os jovens. Depois de algum tempo, percebendo que não havia nenhum programa de lazer para eles, comprou uns simples jogos de tênis de mesa e colocou em uma das salas da igreja para que os jovens se divertissem. Aquilo, um escândalo para alguns e motivo de reunião de diretoria. Durante a reunião convocada para se ouvir as explicações do pastor, um dos líderes tomou a palavra com o ar de quem sabe das coisas e disse: mas pastor, o senhor não pode fazer isso. Se continuar assim, daqui a pouco os jovens todos da cidade também vão estar aqui na igreja, juntos com os nossos. E o pastor replicou prontamente, surpreso: mas não é isso que nós como cristãos queremos? Diante da clara evidência de outro discurso, era um, mas a prática era outra. Aquele pastor deixou o ministério daquela igreja. A prática deve ser total. Não há espaço para selecionar aquilo que mais nos agrada. Josué devia ter cuidado de fazer segundo a tudo quanto no livro está escrito. Da mesma forma, somos nós. Pratiquemos a palavra, mesmo que algumas vezes ela parece estar em contradição com a nossa lógica. Ou seja, né? Aqui nessa ilustração a gente vê, entende que o pastor estava ali à disposição daquela igreja. Ele queria trabalhar com os jovens, ele já estava trabalhando, né? E ele via ali que aquela igreja era morta espiritualmente. Ele via que a igreja não evoluía, não crescia, não produzia, não amadurecia e nem fluía. Por quê? Por conta da cegueira espiritual, por conta talvez da soberba,
da hipocrisia, né? Da soberba, de tantos outros fatores, né? Que fugiu a palavra que eu ia falar. Mas, ou seja, ele percebeu que aquelas pessoas, elas estavam mortas espiritualmente, elas estavam ali de maneira errada, conduzindo a igreja errada, de maneira errada. A gente vê nessa ilustração que dá para entender que eles não praticavam a palavra, eles não praticavam os ensinamentos em Cristo Jesus, né? Eles queriam fazer o que eles queriam, não o que a palavra mandava. E Deus, ele é claro, a Bíblia ela é clara. Diz que nós devemos ter a leitura, meditar de dia e de noite a sua palavra, né? Ler e meditar de dia e de noite e também praticar, irmão. Nós devemos praticar essa palavra em nossas vidas. Aqui denota que aquelas pessoas, além de elas serem mortas espirituais, elas não queriam deixar que outros jovens de outras cidades viessem para a igreja. Mas isso não é o propósito? É através das práticas que nós praticamos da palavra de Deus, né? A gente viver em praticidade, praticar aquilo que aprendemos através da sua palavra, da Bíblia. Nós devemos refletir no mundo. Nós devemos ser espelho para aqueles que não conhecem a Deus. E por conta disso, o pastor viu que nada fluía, nada crescia, nada desenvolvia. Ele o quê? Ele pensou em comprar o quê? Uma mesa de tênis para quê? Para entreter esses jovens, para que fizesse com esses jovens pudessem abrir suas mentes, evoluir, né? Crescer, né? Começar a olhar para quem era Cristo, a pessoa de Cristo. E o povo ficou incomodado porque ia acabar vindo outros jovens. Mas essa é a intenção do pastor. Era trazer mais vidas para perto de Cristo. E isso é que nós devemos fazer, né? É ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra, para que isso venha refletir lá fora. Nós devemos, sim, irmãos, praticar a palavra em nossas vidas, colocar isso, aplicar. É na praticidade que vai fazer diferença na vida daqueles que não conhecem. Então, eu e você, nós devemos entender que se, enquanto eu e você não tomar uma decisão, não seguir Cristo como deve ser, tudo vai se tornar em vão, irmãos. Por quê? Porque vai ser uma igreja morta, vai ser uma igreja mecânica, vai ser uma igreja onde você escuta a palavra, entra por um lado e sai por outro e não frutifica. Então, nós precisamos fazer diferença na vida daqueles que não conhecem a Cristo. E por conta disso, aqui diz que houve uma reunião, né, com a liderança. Para eles, era um escândalo muito grande do pastor ter tomado essa decisão de comprar uma mesa de tênis para atrair jovens para a comunidade. E por alguns motivos de reunião da diretoria, durante a reunião convocada para se ouvir as explicações do pastor, um dos líderes tomou a palavra com um ar de quem sabe das coisas, porque existe pessoas assim, né? Infelizmente. Ele diz, mas pastor, o senhor não pode fazer isso? Se continuar assim, daqui a pouco, os jovens todos da cidade também vão estar aqui na igreja, junto com os nossos. E o pastor replicou prontamente surpresa. Mas não é isso que nós somos cristãos e queremos? Essa é a pergunta. Como assim? Que mundo era esse que esse líder estava vivendo? E tem igrejas, irmãos, infelizmente acontece isso.
que em vez de atrair os jovens que estão lá fora morrendo em prostituição, em drogas, em latrocínio, jovens que estão fora, totalmente fora das famílias, estão se envolvendo com coisa errada, isso é um dever que nós devemos fazer, atrair pessoas que eles possam olhar para nós e ver diferença, ver Jesus na nossa vida, ver uma vida debaixo da mão poderosa do Senhor, no altar, ver a nossa vida no altar do Senhor, ver nós com fome e sede de Deus, desejo. Nós queremos que Deus ponha isso em nós. Nós devemos fazer diferença, irmãos. Né? Infelizmente, nessa situação, diante da clara evidência de que o discurso era um, mas a prática era outra, aquele pastor deixou o ministério daquela igreja. Talvez foi um grande erro dele deixar aquela igreja, porque ele deveria ter lutado por essa igreja. Ele deveria, né? Ele era o pastor. Então, ele deveria tomar da frente e falar, não, né? O pastor aqui sou eu, né? Não são vocês que têm que tomar, não é vocês que têm que tomar a parte disso. Sou eu que tenho que tomar a parte disso. Eu sou o pastor. Vocês são meus líderes. Vocês são meus cooperadores. Né? Vocês têm que caminhar junto comigo. Vocês têm que liderar junto comigo. Não é fazer o que vocês querem. A última palavra, quem dá sou eu. Ele sendo pastor, né? Mas ele preferiu deixar. Porque o que ele via? Aquilo desmotivou ele. A gente vê que se ele deixou aquele ministério daquela igreja, né? Ele partiu para uma outra igreja, por quê? Porque ele vendo aquelas práticas daquele povo, desanimou ele. Mas ele, como um bom pastor, ele deveria tomar a frente. Bater o pé e falar não, né? Mas isso aí é apenas uma ilustração, viu, irmãos? Não que isso aconteça, porque eu creio que, né, tem pastor que não age assim, dessa maneira como ele agiu, né? Deixar o ministério da igreja. A prática deve ser total. Não há espaço para selecionar aquilo que mais nos agrada. Josué devia ter cuidado de fazer segundo a tudo quanto no livro está escrito. Da mesma forma, nós. Pratiquemos a palavra, mesmo em algumas vezes ela parece estar em contradição com a nossa lógica. Irmãos, se tem pessoas que não aceitam, isso é problema deles. Eles que vão resolver com Deus. Nós devemos fazer diferença sim, queira ou não queira. Nós devemos sim praticar aquilo que Deus nos ensina. Nós devemos ter uma vida de praticidade debaixo do altar do Senhor. A gente estamos na direção de Deus, a gente estamos nas mãos do Senhor. É Ele que nos direciona, é Ele que manda e desmanda. Ele age como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Então, eu e você só temos que ter uma vida de obediência, obedecer. E louvado seja o nome do Senhor, quando nós temos um líder que está à frente de um trabalho, que trabalha com transparência, né? Que apoia, né? Apoia, faz com que a igreja se move a viver debaixo do altar do Senhor, que se move a viver numa liderança sadia. Né? Isso são para poucos, é privilégio. Quando uma igreja anda nos caminhos do Senhor, anda debaixo da lei, né? Das mãos do Senhor, isso faz com que a igreja ela venha crescer, ela venha evoluir, ela venha gerar fruto, né?
ela faz com que a igreja venha amadurecer, ela vem fluir. Deus se agrada disso quando a igreja, ela deixa de ser mecânica, mas ela vem a ser viva, né? Quando o Espírito de Deus está sobre nós, irmãos, faz com que nós vivenciamos grandes coisas. E Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Deus faz com que eu e você venhamos aprender, estar na vida cotidiana com Ele, na intimidade. Quando eu e você estamos ali ligados ao Senhor, quando eu e você tem aquela busca de intimidade, quando eu e você dobra o joelho e nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus. É um privilégio muito grande quando você está dentro de uma igreja e você vive as coisas para o alto. Você vive as coisas do alto, irmãos. Você não fica olhando para as coisas terrenas, mas você olha para um Deus único, um Deus transformador, um Deus que está acima do céu, acima da terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Conclusão. Josué chegou ao sucesso, substituiu Moisés e levou o povo até a terra prometida. Humanamente falando, a tarefa de Josué era uma missão impossível, mas segundo o caminho traçado por Deus, ele chegou lá. Ele venceu. Se você já que tem os seus planos traçados para o próximo ano ou próximos anos, seja quais forem, e quer chegar ao sucesso, siga pelo caminho apontando por Deus. Para ele, o caminho do sucesso passa pela leitura, meditação e prática de sua palavra. Esse método não falhou com ninguém. Com você também não falhará. Portanto, vamos encerrar lendo o versículo lá de Josué, 1 Josué 1:8. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar lá, vamos voltar lá. Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor, tão rica. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar todos os dias a viver, Deus, a tua vontade sobre nós. Oh, Deus, a aprender com a tua palavra, Deus, que é boa, perfeita e eficaz. Ó Deus, nos ajuda a trilhar nos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos aperfeiçoar mais em Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos aperfeiçoar na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nutrir o nosso coração. Que o Senhor venha escrever na tábua do nosso coração. Ó Deus, derrama Sua vontade sobre nós. Faz que nós venhamos morrer a cada dia, Senhor, para o mundo, mas que nós viemos viver mais para o Senhor. Ó Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, Deus. Toma os teus filhos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de santidade, uma vida de unidade, uma vida de verdade, uma vida de submissão a Ti, Deus. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a andar como o Senhor andou nessa terra, Deus. Ser separados para o Senhor, Deus, ter uma vida de praticidade, uma vida que nós possamos ser espelho para o mundo, Senhor, ser espelho para outras pessoas, que elas possam olhar para nós e ver o seu grande amor, ver, Deus, a tua vontade sobre nós, que elas possam enxergar a diferença em nós, Senhor, sobre a vida delas. Ó Deus, toma essa cidade, toma essa nação. Toma todos aqueles, Senhor, que
dobra os seus joelhos perante a ti, te adora com espírito e verdade. Ó Deus, abre os nossos lábios para louvar hinos que venham adorar o Senhor, que venham santificar o teu santo nome. Ó Deus, nos ajuda a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a ter uma vida, Deus, consagrada no teu altar, uma vida, Deus, com amizade com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a viver coisas maiores, viver coisas novas no teu reino. Abra, Senhor, a nossa mente, Deus. Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, Deus. Faz com que eu e o Senhor tenham uma vida de intimidade. Deus, faz com que o seu filho venha reconhecer que precisa ter uma vida com o Senhor, uma vida consagrada, uma vida contrita e quebrantada no teu altar. Ó Deus, nos quebranta, Senhor, nos molda. Faz-nos vasos, Deus, vasos novos, vasos que venham adorar, que venham reconhecer que precisa do Senhor. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a viver grandes coisas com o Senhor, Deus. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, que ela possa vir fazer diferença em nosso meio, que nós possamos olhar para o céu e reconhecer que precisamos da tua misericórdia. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, precisamos ser mais dependente do Senhor. Deus, a nossa dependência não está em nós, mas está somente no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a meditar nela dia e noite, mas também ter uma vida de praticidade. Ó Deus, que essa palavra venha fazer diferença no mundo lá fora. Que essa palavra possa ir aos 4 confins da terra. Que essa palavra possa chegar no ouvido daqueles que não conhecem o Senhor. Por isso, Deus, continua abençoando a minha vida, fazendo de mim um canal de bênção na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão se achegando mais a Ti, na vida daqueles que estão perecendo lá fora. Ó Deus, que a sua palavra possa nutrir o coração desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, desses jovens, desses idosos, desses adultos, Senhor. Ó Deus, toma-nos, Senhor, no teu altar, Deus. Faz que a nossa vida seja uma vida frutífera debaixo das tuas mãos. Ó Deus, nos leva, Senhor, a viver mais além, a viver mais aquilo que o Senhor quer nos proporcionar. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de sucesso no teu altar, uma vida onde nós possamos compreender a sua palavra. Ó Deus, fortalece as nossas vidas, Senhor, na tua presença, que nos leva a ter ouvidos espirituais, mentes espirituais, coração espirituais, boca espirituais, Senhor, que antes do nosso falar, nós viemos já estar com a palavra pronta na boca. Ó Deus, que o Senhor venha nos edificar nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, que essa palavra possa ir ao encontro com os teus filhos, que o Senhor venha reinar sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida conjugal com os nossos esposos, nossas esposas, que o Senhor venha reinar sobre os nossos trabalhos, nossos empregos, nossas finanças, nossa vida familiar, nossa união. Ó Deus, que o Senhor venha reinar sobre todas as coisas, Senhor. Ó Deus, nos leva, Senhor, ao cativo e o trono da sua graça, que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus nas nossas vidas, só o Senhor é Deus na nossa casa, só o Senhor é Deus no nosso trabalho, só o Senhor é na nossa igreja, só o Senhor é na vida do pastor, só o Senhor é na vida dos nossos irmãos, só o Senhor é em todos os lugares, em todas as coisas, Deus. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus em todas as coisas, em todos os lugares. Por isso nós queremos te louvar e te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe e que Deus possa
prosperar na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos e que Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.